dois assuntos me trazem aqui hoje. O primeiro assunto é que hoje, 19 de abril, é o dia do índio. E o meu estado de Roraima tem em torno de 60 mil índios e eles representam quase 20% da nossa população. Nossos indígenas são muito queridos, lutam diariamente pela sobrevivência, pelo reconhecimento de seus valores, da sua etnia, da sua cultura, e tem em mim e também no senador Telmário Mota grandes defensores na luta legislativa, na luta diária pela valorização das suas terras, por investimentos e políticas públicas que possam fortalecer a economia nas comunidades indígenas, que possam fortalecer a luta dos nossos professores indígenas por uma educação escolar indígena adequada às nossas comunidades. Conforme o CI, que é o Conselho Indígena de Roraima, nós possuímos 470 comunidades indígenas distribuídas em 10 etnias. Os Macuxis, os Yanomamis, Patamona, Ingaricó, Uaiuai, Taurepangue, Sapará, Uapixana e Xiriana. Essas são as etnias que existem em nosso estado de Roraima. 22 terras indígenas, cerca de 10 milhões de hectares onde os nossos índios vivem, 46% das terras do nosso estado. Então, quero, nesse 19 de abril, fazer a minha homenagem aos índios de todo o Brasil e do nosso estado de Roraima, que precisam e merecem do reconhecimento do poder público para que eles possam ter uma vida digna. O outro assunto que me traz aqui, senadora Fátima, e é um assunto que ontem aqui no plenário do Senado foi debatido inúmeras vezes, e eu também quero deixar aqui a minha impressão a respeito do que ocorreu na Câmara de Deputados no último domingo. Um ato da farsa montada pelos grupos políticos que foram derrotados em 2014 pelo impeachment da presidenta Dilma Rousseff, sem nenhuma base jurídica. Enquanto, deputada Fátima, senadora Fátima, nossa presidenta, os deputados pró-impeachment se revezavam na Câmara, na tribuna da Câmara, tornava-se cada vez mais claros os reais motivos por trás do golpe. Pouco se ouviu falar em pedaladas fiscais ou em operações irregulares de crédito, pretextos simplórios que compõem a frágil peça do impeachment. Ao lado de manifestações que lembraram os tristes tempos da ditadura militar, o que mais se ouviu falar foram discursos vazios contra a corrupção. Vários vazios, porque foram proferidos, muitas vezes, por deputados enrolados até o pescoço, em denúncias graves de corrupção, processos judiciais no STF e citações em delações premiadas na Operação Lava Jato. O quadro surreal contém parlamentares corruptos tentando tirar do poder uma presidenta eleita pelo voto livre de 54 milhões de brasileiros e contra o qual não pesa nenhuma acusação de corrupção. Nenhuma acusação de corrupção. E para completar o espetáculo bizarro, a operação é comandada por um deputado contra o qual pesam gravíssimas acusações de corrupção. Vejam só que ironia. Não é este o Brasil que queremos, não é este o Brasil que lutamos. Um país onde corruptos desprezam o devido processo legal para retirar do poder uma presidenta honesta, num processo que só traz instabilidade política e econômica. De todo modo, a votação deste domingo serviu pelo menos para expor ao país uma realidade. O que move os líderes do impeachment não é o desejo de punir eventuais irregularidades fiscais, tampouco o interesse em recolocar o Brasil nos trilhos do desenvolvimento econômico, menos ainda combater verdadeiramente a corrupção. A votação de domingo mostrou que o impeachment é uma tentativa de chegar ao poder patrocinado pelos que não tiveram votos em 2014, além de uma cortina de fumaça que poderá livrar da punição políticos seriamente suspeitos. Essa é uma realidade que até mesmo a imprensa internacional já percebeu. O senador Paim colocou aqui com muita propriedade, eu vou repetir, que eu acho que é interessante fazer isso. O New York Times, que é o maior jornal do mundo, foi claro, diz o jornal:
Alguns dos mais ativos parlamentares que defendem o impeachment são seriamente acusados de corrupção, fraude eleitoral e abuso de direitos humanos. O jornal cita nominalmente o presidente da Câmara, acusado de lavagem de dinheiro e corrupção, e o vice-presidente Michel Temer, citado nas investigações da Lava Jato. A avaliação é compartilhada por outros veículos importantes, como o jornal britânico e o espanhol É o País. Como bem definiu a maior revista da Alemanha, a sessão da Câmara foi uma insurreição de hipócritas. Numa demonstração de deboche, alguns parlamentares já falam em anistiar o presidente da Câmara, que seria premiado com a sua não cassação por quebra de decoro parlamentar pelos serviços prestados ao impeachment. Mas a população já começou a perceber o que há por trás do impeachment. Basta ver os altíssimos índices de reprovação ostentados pelo vice-presidente da República. Mais de 60% dos ouvidos pelo Instituto Datafolha, no último domingo, querem a saída de Michel Temer. É muito difícil, senhora presidente, crer que algo de positivo possa acontecer no Brasil a partir de um impeachment fundado em bases ilegais e contestado por milhões de brasileiros. Nenhum governo poderá ser considerado legítimo numa situação como essa. E nenhuma solução para os nossos problemas econômicos e políticos poderá vir daí. Não teremos paz se ela não se fundar no diálogo e no respeito ao jogo democrático. Vamos continuar lutando pelas garantias democráticas e pelo valor dos votos dos brasileiros. Essa luta se dará a partir de agora aqui no Senado. E eu, que sou fiel aos meus princípios e valores, vou trabalhar para o processo do impeachment ser barrado aqui nesta casa, senadora Fátima. O Senado tem uma tradição de equilíbrio, de sabedoria política e será de grande valor nesse momento. Aqui, a presidenta Dilma poderá se defender das acusações na forma da Constituição. Esperamos, desta vez, o processo limpo, que se atente à denúncia original. Essa é a minha expectativa de um processo justo aqui no Senado. Assim, nós poderemos virar essa página do nosso país. Eu gostaria, senadora Fátima, para concluir, repetir aqui, enfatizar aqui a entrevista que a presidenta Dilma Rousseff deu ontem aos jornalistas brasileiros. Ela diz: eu me sinto injustiçada e indignada. Eu queria dizer que hoje, sobretudo, eu me sinto injustiçada. Injustiçada porque considero que esse processo é um processo e não tem base de sustentação. E é por isso que eu me sinto injustiçada. A injustiça sempre ocorre quando se esmaga o processo de defesa, mas também quando, de uma forma absurda, se acusa alguém por algo, primeiro, que não é crime, e segundo, acusa e ninguém se refere qual o problema da acusação. Pode parecer que eu esteja insistindo numa tecla só, mas é muito importante, é a tecla da democracia. Eu vou insistir, não há crime de responsabilidade. Não há contra mim nenhuma denúncia, nenhuma acusação de desvio de dinheiro público. Não há contra mim acusação de enriquecimento ilícito. Eu não fui acusada de ter contas no exterior. Por isso, eu me sinto injustiçada, porque aqueles que praticaram atos ilícitos, que têm conta no exterior, presidem a sessão que trata de uma questão tão grave como é a questão do impedimento da presidente da República. E ela diz: tenho ânimo, força e coragem suficiente, não vou me abater, vou continuar lutando como fiz ao longo de toda a minha vida. Não vão matar em mim a esperança. Agora, enfrento também um golpe de Estado. Não se pode chamar de impeachment a tentativa de eleição indireta. Então, eu queria aqui destacar parte da entrevista da presidenta Dilma, que impressionou a todos nós pela coragem, pela firmeza, pela decência em enfrentar um momento difícil do nosso país, mas de cabeça erguida, sabendo que está fazendo o melhor pelo nosso país, sabendo que contra ela não pesa nenhum crime. Concedo a parte ao senador Telmário Mota.
Senhora presidenta, Senhora presidenta, é só um minutinho. Hoje, aqui a gente já tem visto muito, não há assim, muita gente. É importante, sei que ela está... Perfeito, apenas só para fazer um registro, é porque nós estamos num momento destinado à comunicação. Sim, mas aqui a gente já tem visto essas exceções. Não, essa sua compreensão, presidenta, senador Theomário. Claro, só um momentinho, como já se quebrou esse precedente, eu vou conceder a palavra a Vossa Excelência. Senão eu ficaria pensando, meu Deus, será se quer tirar a presidente, ainda quer tirar a minha voz, aí eu já ia ficar preocupado. Agora, como é Vossa Excelência, eu conheço. Sua voz não pode ser tirada jamais. Sua voz eu conheço que Vossa Excelência, senadora Ângela, Vossa Excelência que orgulha o meu estado, diferente de outros, esse mesmo caminho que estão fazendo com a presidenta Dilma, querer tomar o mandato dela pelo um golpe, pela via indireta do voto popular, sem a consulta do povo, estão também querendo já fazer no estado de Roraima, com a governadora do PP. O PP que hoje fechou questão aqui, talvez amanhã vai ser vítima do PMDB lá em Roraima, com a governadora do PP. Então, o PP que hoje ajuda a tirar a presidente Dilma pelo golpe, amanhã vai perder talvez uma governadora pelo golpe também do próprio PMDB. Talvez o mesmo articulador, porque são pessoas que o povo não quer, são pessoas que o povo não reconhece, são pessoas que só querem levar a hipocrisia, a demagogia para a população. Então, Vossa Excelência, quando coloca a fala da presidente Dilma, ela fica imaginando, imagine, ela deve estar dizendo, eu sou vítima de não ter feito acordos que não sejam republicanos, porque todo mundo sabe que a presidenta hoje é vítima de não ter aceito acordos que não sejam republicanos. Pela honestidade, pela dignidade, pelo seu caráter, por não misturar, não confundir as coisas, por não dar o carinho dos acordos não republicanos a muitos políticos, que hoje a presidenta, naturalmente, é vítima desse processo. Com certeza absoluta, o que tira o sono dela é exatamente isso. É saber que ela andou pelo caminho da retidão, da honestidade, que nada depõe contra o seu caráter, contra os seus procedimentos, a não ser uma coisa forjada, e, de repente, ela perde um mandato, o maior mandato da República Brasileira, que pode vir a perder por exatamente ser vítima daqueles que estão hoje denunciados, citados em vários atos de corrupção. Isso realmente é revoltante. Isso é extremamente agressivo. Eu confesso para Vossa Excelência, que a minha tolerância, a minha pessoal, tem limite. Se alguém me tirasse o meu mandato, como estão tirando pela força, eu reagiria pela força. Não estou dizendo para ela usar a força. Eu usaria a minha força física sobre um mandato desse. Eu jamais ia permitir que ladrões corruptos, pessoas sem nenhum caráter, nenhuma dignidade, viessem tomar um mandato que legitimamente o povo me deu na rua. Por isso, o senador Paim, de repente, acho que acendeu a luz do caminho da União Nacional. Só para agradecer ao senador Theomário pelo aparte e dizer que o senador Theomário coloca uma questão aqui que é fundamental, que esse processo de impeachment contra a presidenta Dilma abre um precedente em todos os estados, em todos os municípios, como é o caso da nossa governadora Sueli Campos, que já tem deputados lá na Assembleia Legislativa, do PMDB, considerando que poderão agora também abrir um impeachment contra a governadora Sueli Campos. É um absurdo. Então, é preciso ter muito cuidado com a legalidade em defesa da Constituição e da democracia. Obrigada, senadora.